Qual a mensagem do PCTP-MRPP nesta campanha eleitoral para as legislativas? A principal mensagem é que o país está hoje numa crise profundíssima, para a qual os partidos do poder não têm uma única ideia para a fazer sair. E a mensagem fundamental é de que é possível sair dessa crise, é possível vencer essa crise, se recusar o caminho que tem sido seguido até aqui. Isto é, a política neoliberal, prosseguida e aplicada tanto por Sócrates nos últimos anos, como pelos governos do PSD antes dele. Tem aqui agora nesta sua candidatura alguns apoios novos. Pires de Lima, uma figura normalmente ligada ao CDS, está na sua comissão de honra. Como é que conseguiu este apoio? Não, primeiro, não sei se o Dr. Pires de Lima é uma pessoa ligada ao CDS. Sei que o Dr. Pires de Lima é um marco na luta, designadamente dos advogados, pela liberdade e democracia neste país. E devo dizer que sinto muita honra, porque uma personalidade como ele, como o Dr. Arnaldo Mato, e como toda uma série de outras pessoas, como o professor Joaquim Jorge, o responsável do Círculo dos Pensadores, se tenham decidido aceitar integrar a Comissão de Honra, porque eu penso que hoje esta candidatura tem um caráter, embora formalmente apresentada pelo PCTP-MRPP, tem um caráter muito mais amplo do que o PCTP-MRPP. Ela engloba pessoas, personalidades democráticas e que estão profundamente preocupadas com a situação do país e querem lutar por uma via alternativa a esta. E a via alternativa é aquela que está exposta no programa que eu acabei de vos ler. É preciso criar economia, só é possível combater o desemprego criando economia, é preciso fazer grandes investimentos estruturais que permitam que esta bela cidade e o país se transformem naquilo que eles podem ser, que é uma grande porta de entrada e de saída de pessoas e de mercadorias na União Europeia. É possível, de facto, transformar a justiça, a saúde e a educação naquilo que elas são e que foram pervertidas pelos governos do PS e do PSD, ou seja, direitos fundamentais dos cidadãos que têm de ser salvaguardados. É preciso atacar a sério a corrupção, a fraude. É um escândalo aquilo a que nós assistimos hoje, que é todo o rol de políticos, em boa verdade se diga, sobretudo do PS e do PSD, que saem do governo e aparecem à frente de grandes empresas e de grandes negócios, podres de ricos, sem que nunca essas matérias sejam devidamente investigadas, e portanto é possível travar um caminho completamente diferente, eu diria oposto àquele que tem sido seguido até agora. Que muitas personalidades que não são do PCTP-MRPP, mas se sintam identificadas nessa luta, é para mim um sintoma tanto da gravidade da situação que se vive no país, como de enorme alegria para o apoio que isso representa para esta candidatura. Quando se refere a investimentos estruturantes, pode passar pelo TGV, pelo novo aeroporto? Acha que é uma forma de dinamizar a nossa economia e dinamizar o país? Se tivesse ouvido a minha intervenção, teria verificado que eu disse exatamente isso. Ou seja, os grandes investimentos são de facto um grande aeroporto de Lisboa, é absolutamente indispensável para que Lisboa e o país sejam essa porta de entrada a que eu me referi há pouco. Um grande porto de passageiros e de mercadorias, quer aqui em Lisboa, quer um porto de águas profundas em Sines, e uma rede ferroviária do país, por um lado uma rede interna, nacional, que ligue norte a sul do país e o litoral ao interior, e por outro lado uma rede de alta velocidade, mas não aquela que o PS andou a referir. Porque aquela que o PS andou a referir seria um conjunto de apiadeiros ferroviários, ainda por cima com um percurso completamente ao serviço dos interesses de Espanha. O que Portugal precisa é de um transporte de alta velocidade de passageiros e de mercadorias com dois eixos fundamentais. Um eixo que de facto vá até Vigo, até a Corunha, e que permita fazer do Porto a grande capital regional da Galiza que ele pode ser, e por outro lado um eixo de alta velocidade pelo percurso tradicional dos nossos imigrantes, ou seja, Vilar Formoso, Bordeus, não por Madrid, porque o TGV por Madrid tem apenas um resultado, que é o desviar o turismo do Algarve para as praias do sul de Espanha. Mas essa estrutura ferroviária de um transporte que exige um investimento considerável inicialmente,
mas é depois um transporte rápido, cómodo, barato, seguro, não poluente, é absolutamente essencial para o desenvolvimento do país, por um lado, e por outro lado são investimentos que permitem criar emprego. E nós hoje temos um problema gravíssimo que não cessa de se agravar todos os dias e que não desaparece pelo facto do engenheiro Sócrates vir agora dizer que vai fazer agora aquilo que não fez nestes 4 anos, designadamente ajudando os jovens que não têm de facto outra perspectiva hoje em dia que não seja empregos de baixa qualificação, muito mal remunerados e sobretudo precários. E portanto esses investimentos são absolutamente essenciais. Naturalmente que tendem atenção as capacidades económico-financeiras do país, naturalmente com prudência e com rigor na sua aplicação. Mas é um erro crasso e é uma demonstração de falta de caráter político que o engenheiro Sócrates, quando perante os resultados das europeias entrou completamente em pânico, tenha decidido ceder à direita, tenha decidido meter no bolso exatamente a ideia da realização destes investimentos. Pode explicar porque é que fez aquela proposta dos ordenados dos deputados? Sim, porque é absolutamente indispensável garantir que quem vai para a política vai por vocação e para defender os interesses dos seus concidadãos e não se vai encher. Quer dizer, tem de acabar a história dos políticos que chegam à política com uma mão à frente e outra atrás, vão para ministros, comunicam aos pais que já são ministros, saem de ministros e 2 anos depois acumulam fortunas absolutamente gigantescas. De onde é que veio esse dinheiro? Como foi possível? Quer dizer, tudo o que se está hoje a assistir e que se está a verificar, nós vemos ex-ministros do PS e ex-ministros do PSD ligados a tudo o que é grande empório de interesses económicos e financeiros e sem que nunca ninguém investigue isso até ao fim. E, portanto, este princípio é um princípio político básico, porque isso será uma primeira garantia, não é obviamente uma garantia definitiva, mas será uma primeira garantia de quem se candidata aos cargos políticos é porque quer exercer a política na sua dimensão mais digna, que é de defender uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna, e não para se ir encher, que é o que tem acontecido até agora. Mas, em alguns casos, isso faria com que ficassem a ganhar muito mais do que o ordenado, no seu caso, por exemplo, do que o ordenado atual do deputado. Olha que não, está enganado. Está profundamente enganado. Isso não é verdade, e o que eu sustento é um princípio básico, que é quem vai para a política não pode ficar numa situação melhor do que aquela em que se encontra. Isto é, não pode representar um benefício pessoal a circunstância de ter conseguido ser eleito por um determinado cargo. E, portanto, o princípio que está ali muito claramente defendido é o de que a pessoa deve, no máximo, manter exatamente a mesma situação, sem ter mais do que, sem ir buscar ao exercício de um cargo político, mais 1 cêntimo que seja do que a situação que tinha antes de ser eleito. É tão simples quanto isso, mas há outro princípio, convém não esquecer que também está lá defendido, que é um princípio básico de democracia, é que quem saca votos com promessas, obtém os votos e na noite em que sacou os votos, rasga as promessas e depois vai ser poder com base num programa político que é o oposto daquele com base no qual foi eleito, deve imediatamente ser corrido. E, embora eu refira no programa que se trata da criação e da implementação de dispositivos constitucionais, a verdade é que, em meu entender e em bom rigor, estes mecanismos já hoje existem. Isto é, se nós tivéssemos Presidentes da República empenhados em defender a democracia em Portugal, no primeiro momento em que um governo saca votos com base num programa de promessas e apanhando-se no poder faz o oposto, era imediatamente corrigido, porque isso é uma fraude. E significa uma falta de regular funcionamento das instituições democráticas. Infelizmente isso não se tem passado, mas é por esse princípio que nos devemos debater. Obrigado. Bom, está tudo? Podemos. Convido-vos agora a usufruir desta magnífica vista que temos pela frente, que é uma coisa sem igual.